E a gente vai agora para o nosso quadro Direito e Cidadania, já recebendo aqui a desembargadora eleitoral, Jamile Coelho, que hoje vai falar sobre o Poder Judiciário. Muita gente ouve falar bastante sobre STF, enfim, e são tantas varas direcionadas à justiça, tem trabalho, precisa entender, de fato, como funciona, para que cada uma delas serve. Eu queria que você pudesse explicar para a gente, Jamile. Seja bem-vinda mais uma vez ao TV Mar News. Obrigada, Porlane. Bom dia a todos e a todas. O Poder Judiciário é um dos três componentes, dos pilares dos três poderes que a gente tem aqui no Brasil. Ele é comum em todos os países, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, e ele está ali para resolver conflitos. Porque em algum momento do contrato social lá atrás, nós fizemos uma terceirização da justiça. Em vez de eu resolver um conflito com você, a gente delegou esse poder ao Estado, porque antes era o tal do olho por olho, dente por dente, né? Então, assim, a gente delegou para um terceiro imparcial o poder da resolução de conflitos, que é o Judiciário. O Judiciário é a última instância, digamos assim, que a gente vai procurar quando a gente não consegue resolver um conflito. Seja porque eu comprei alguma coisa e não paguei, ou você bateu no meu carro e não mandou fazer o conserto, ou tem a esfera penal, que é os delitos, né? Os crimes. O que não é da vida civil da gente, o que não é da vida tributária, o que não é da vida trabalhista, ele vai para a esfera penal. E aí a gente teve a criação do Poder Judiciário. O Poder Judiciário aqui no Brasil, ele é naturalmente dividido entre o Poder Judiciário estadual, e aí a gente vem falar da vara ali do fórum, por exemplo, no Barro Duro, né, que são as varas competentes. Então, assim, eu tenho vara para julgar conflitos da fazenda pública, eu tenho vara, tanto estadual quanto municipal, eu tenho uma vara para essas soluções de conflitos de contratos, ou uma vara para conflitos de família, uma vara para conflitos trabalhistas, mas aí a gente já vai para uma esfera federal. No fórum, a gente fica com esse tipo de matéria, inclusive penal. O fórum, com as varas, ele está submetido ao Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça estadual. Cada estado tem o seu Tribunal de Justiça, que o nosso fica ali no centro, próximo da Praça Deodoro. A gente tem esses tribunais. Então, eu tenho um conflito, eu vou resolver com o juiz. Eu não fiquei satisfeita com aquele processo ou com aquela decisão daquele juiz, porque a gente tem aqui no Brasil o duplo grau de jurisdição, eu tenho direito a um recurso. Normalmente a gente chama de recurso de apelação. Existem alguns nomes específicos para determinadas matérias, mas no caso da justiça comum, que a gente chama a justiça estadual, a gente entra com um recurso de apelação para o Tribunal de Justiça, que é, com base naquelas provas que foram coletadas e da sentença que o juiz prolatou, um colegiado. Aí a gente tem diversas competências, pode ser das câmaras cíveis ou da Câmara Criminal, ou todos juntos, que é o que a gente chama de pleno, poderá modificar aquele resultado ou manter esse resultado. Em cima desta decisão, a gente ainda tem recursos para os tribunais superiores, que hoje é o que a gente ouve tanto falar, que é o STF e o STJ. Mas antes de eu chegar nesses tribunais superiores, eu queria falar que, em paralelo, a gente tem a Justiça Federal. A Justiça Federal daqui de Maceió, ela funciona na Avenida Menino Marcelo, lá em cima, creio que é Barro Duro, né? Lá em cima. As duas justiças ficam lá em cima. Isso. Uma fica mais perto, daqui da parte de baixo da cidade, e outra um pouco mais longe, na Menino Marcelo. Então, o que é a Justiça Federal? Tal como a justiça comum ou a justiça estadual, ela também é dividida em varas. A gente chama de seção judiciária por uma nomenclatura própria, mas elas funcionam do mesmo jeito. E, em vez de ela julgar os nossos conflitos ou conflitos penais, ela tem uma competência, como a gente chama, mais especializada. Ela funciona em todas as causas que a União tem interesse. Então, a gente está falando aí de causas onde os índios têm interesse, de causas, por exemplo, que envolvem a Caixa Econômica Federal, que afeta a União, em causas que envolvem o INSS, alguns crimes considerados federais, como tráfico de drogas, tráfico internacional de pessoas. Então, a gente tem competências específicas da Justiça Federal, que são matérias próprias da União, e ela também é dividida em varas. Se eu não estou satisfeita com o resultado daquele processo na Justiça Federal, então nós temos o juiz estadual,
que é o juiz da Justiça Comum e da Justiça Estadual. Em paralelo, nós temos o juiz federal. São outros tipos de investidura, são concursos diferentes. E esse juiz federal, ele pode servir a qualquer lugar do país. Enquanto a Justiça Estadual, o foro é só o estado de Alagoas ou os estados respectivos, a Justiça Federal você pode prestar concurso, digamos assim, em qualquer lugar do país e ser removido com as condições, claro, de edital e da própria carreira para qualquer lugar do país. Então, você tem também um recurso de apelação. Só que, em vez do Tribunal de Justiça, você recorre para o Tribunal Regional Federal. Aqui no Brasil, nós temos 5 regiões, porque eles não têm a mesma quantidade de demandas do Estado para ter um tribunal em cada local. Então, a gente tem regiões, a que serve ao Estado de Alagoas, é o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja sede fica em Recife, em Pernambuco. Ele tem uma competência que agrega diversos estados. Tanto da Justiça Federal como da Justiça Estadual, a gente tem também apelos, como eu falei, para os tribunais superiores. A gente vai para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e onde é que ele atua? Ele atua no que a gente chama de recursos especiais. Ele atua para defender a legislação infraconstitucional. Então, tanto legislação estadual que burle alguma legislação federal, quanto a própria legislação federal ou uma violação àquela legislação federal, ela é o tribunal é um meio de revisão dessas situações. Leis federais são aquelas editadas pela União. Então, assim, um Código de Processo Civil, um Código de Processo Penal, ou leis que têm aplicação em todo o âmbito da federação. A Justiça Estadual também tem esse apelo, né? O STJ ele é composto por 33 pessoas que, nos tribunais superiores, a gente dá a nomenclatura de ministro. E o órgão mais importante do Poder Judiciário aqui no Brasil é o tão falado Supremo Tribunal Federal, que é o STF e STF. Só são 11 ministros e eles atuam nas causas que violam a Constituição. Então, enquanto o STJ é o chamado Tribunal da Cidadania, porque são leis federais, né, o que se violou, o STF ele atua na preservação da Constituição, por isso que se diz que ele é o guardião da Carta Magna. Porque a gente já falou em outros programas que uma lei que não obedece os preceitos constitucionais, ela é chamada inconstitucional. Ou então, quando você deixa de agir, devendo agir. Aí é o que a gente chamava, que a gente já falou aqui também, sobre a ação de descumprimento de preceito fundamental. O STF, ele atua em última instância e em casos extremos. Ele, por exemplo, não se envolve em matéria fática. Ele não vai instruir, ele não vai entender se aquela pessoa foi ou não culpada, se aquela pessoa deixou ou não de pagar. Ele já vai com o resultado pronto e o que ele afere ali, o que ele mede é se aquela conduta realmente, que aí não se discute prova, por isso que a gente fala, sim, se aquela conduta está ou não violando a Constituição. E ao lado do STJ, mas também abaixo do STF, a gente tem os outros tribunais superiores, que são 5, que são da alçada também da Justiça Federal, que aí a gente vai com o Tribunal Superior Eleitoral. O que é que a gente tem com o Tribunal Superior Eleitoral? A gente tem as zonas eleitorais, que é onde a gente tira os nossos títulos, né, ou paga as multas, a gente está com a nossa vida eleitoral em dia. Das zonas eleitorais, que, por exemplo, elas são competentes para julgar os processos referentes às ações municipais, às eleições municipais, perdão. A gente tem o Tribunal Regional Eleitoral, do qual eu faço parte. Tanto o Tribunal Superior Eleitoral quanto o Tribunal Regional Eleitoral, ele é composto por 7 pessoas. Aqui, em Alagoas e nos demais estados, nós temos 2 desembargadores advindos do Tribunal de Justiça do Estado, um juiz federal, da Justiça Federal, sim, 2 juízes de direito ou juízes estaduais da Justiça Comum, que é o que a gente chama o Tribunal de Justiça, e 2 advogados indicados numa lista tríplice pelo Tribunal de Justiça e escolhidos pelo Presidente da República. O TSE, após o TRE, então a gente tem a zona, tem o TRE, a gente vai para o TSE. A gente tem 3 ministros do STF, 2 ministros do STJ e 2 advogados, tal como a minha função aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Ontem, inclusive, aí eu fiquei muito feliz com a notícia, foi nomeada uma querida colega advogada para ministra substituta do TSE.
E foi um feito inédito, porque é uma lista feita pelo próprio TSE. Foi uma lista que só tinha 3 mulheres, então necessariamente o nosso presidente da República teve que escolher uma mulher, e a gente sabe que a batalha é grande, né, por essa ocupação desses espaços de poder. Ela é uma pessoa muito competente e ontem foi a posse dela. Ela é a segunda mulher apenas a ocupar este cargo vindo da classe dos juristas. Mas em toda a história do Tribunal Superior Eleitoral, apenas 8 mulheres ocuparam o cargo. Então, assim, a gente ainda tem muito que andar. Bastante ainda, isso. Né? Jamile, importância da independência desse poder judiciário. Olha, antes só de falar disso, eu queria falar de uma justiça que é muito importante, que muita gente se utiliza dela, é a justiça trabalhista. A justiça trabalhista, ela também é em todo o território nacional. Ela é composta pelas varas trabalhistas, que antes eram juntas trabalhistas, porque tinha um juiz de carreira e 2 juízes classistas, hoje só é um juiz de carreira. E dali você vai para os tribunais regionais do trabalho, são em todos os estados, tal como a Justiça Comum, tem um por estado, mas ela tem uma competência como se fosse da Justiça Federal. Inclusive, há quem queira juntar as duas. E dali vai para o Superior Tribunal do Trabalho, que também tem essa função de revisão desses outros atos, que é composto por 27 ministros. E, paralelamente a isso, a gente ainda tem o Superior Tribunal Militar. Mas aí é uma situação bem específica. Qual a importância da independência do Poder Judiciário? Ele revisa os atos, tanto do executivo quanto do legislativo, quanto da violação do nosso dia a dia. Então, assim, se faltou energia, o equipamento quebrou, você pode entrar contra a concessionária de serviço público de energia, e aí o juiz vai decidir. Como é que é dada essa independência deles? As provas, o ingresso na carreira da magistratura, na base da carreira da magistratura, é por concurso de provas e títulos. Então, você tem que mostrar a sua competência técnica e os seus títulos para conseguir obter aquele direito de julgar, né, as pessoas e aqueles conflitos. Então, por que é independente? Ele não pode ter vinculação política, ele não pode ter interesses. Lógico que os juízes são seres humanos, eles vão errar. E o que a gente diz que, apesar de serem imparciais, todas as pessoas, elas carregam uma carga de emoção e do que viveu, né? Então, assim, a mesma decisão, ela pode ser, ou o mesmo processo, ela pode ter olhares diferentes, de pessoas diferentes, porque vem com cargas de vidas diferentes, ainda que tenha a mesma competência técnica. E por que é importante essa independência que você consegue ver em relação à fundamentação? Porque o judiciário é a nossa última instância. Então, a gente preza pela independência do Poder Judiciário em relação ao Executivo e ao Legislativo. Pois é, lembrando sempre do pilar da justiça, a justiça deve ser cega, não interessa quem esteja sendo julgado, não é isso? Com certeza. Muito obrigada pela tua participação mais uma vez aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar semana que vem, quarta-feira, tá bom? Se Deus quiser. A gente vai encerrando o TV Mar News de hoje. Muito obrigada pela tua companhia nessa manhã. Voltamos a nos encontrar amanhã às 8h30 aqui no teu canal 525.